Olha, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, vai presidir na próxima semana um debate sobre cessar-fogo e abertura de corredores humanitários no Oriente Médio. Hoje, ele participou da conferência internacional convocada pelo Egito para discutir a guerra entre Israel e o Hamas. A repórter Gabriela Prado tem os detalhes para a gente. Oi, Gabriela, muito boa tarde. Oi, Leandro, boa tarde a você e a todos. O Mauro Vieira, chanceler brasileiro, pediu aí durante essa cúpula do Egito para que essa reunião, esse debate de alto nível no Conselho de Segurança, que vai ser na próxima terça-feira, dia 24, seja pelo menos em nível ministerial, ou seja, ele pediu que os altos quadros dos governos participem nessa busca por tentar impedir a escalada do conflito e também busca de conseguir fazer com que corredores humanitários funcionem. Eu apurei com fontes do Itamaraty que o chanceler Mauro Vieira teve diversas reuniões bilaterais durante a cúpula do Egito. Uma delas foi com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e nessa conversa o chanceler questionou o secretário-geral da ONU sobre a ida dele até a passagem de Rafah nos últimos dias. E eles concluíram que essa ajuda que começou a chegar em Gaza, cerca de 20 caminhões que conseguiram atravessar a passagem de Rafah para levar ajuda humanitária, são absolutamente insuficientes para atender a população civil, que está numa situação muito difícil, sem acesso a insumos básicos como energia elétrica, água, alimentos e medicamentos. Além de conversar com o secretário-geral da ONU, o chanceler Mauro Vieira, também teve uma reunião bilateral com o Egito e nessa reunião ele reforçou a importância da abertura da passagem de Rafah para brasileiros que estão na faixa de Gaza. São cerca de 30 pessoas que estão aí em meio ao conflito e precisam retornar ao país, mas por enquanto o que se tem de notícia é que Egito e Israel continuam negociando sem nenhuma data para fazer essa abertura para estrangeiros conseguirem sair de Gaza. Durante o discurso na cúpula do Egito, em que participaram o Egito, países do Oriente Médio e também os 5 países permanentes do Conselho de Segurança, Mauro Vieira falou que é preciso parar com esse derramamento de sangue. Ele também criticou a inércia do Conselho de Segurança, que não consegue fazer um cessar-fogo durante esse conflito. Ele disse que é preciso não só mediar o conflito, mas fazer essa busca pela paz. Mauro Vieira também lembrou dos brasileiros que foram mortos no conflito, a Bruna Valeanu, Hanani Gazel e a Carla Estésil Mendes, e também reforçou o pedido para ajuda dessa abertura de Rafah para a saída dos brasileiros que estão na faixa de Gaza. Então, uma reunião que, além de ter essa parte pública e uma parte fechada entre os países, também contou com vários encontros bilaterais. Eu citei 2, mas ainda o chanceler brasileiro se reuniu com o Reino Unido, Canadá, Noruega, Emirados Árabes, Liga Árabe, todos esses encontros para tentar aí fazer as negociações e buscar um desfecho ou pelo menos um cessar-fogo para esse conflito entre Hamas e Israel. Vamos ver então um trecho do que o chanceler Mauro Vieira falou durante a cúpula no Egito. The Brazilian government unequivocally rejects and condemns the terrorist attacks by Hamas in Israel on September 7th, as well as the taking of civilian hostages. Brazilian nationals are among the victims. 3 of them were murdered in Israel. Like many other countries, Brazil also has citizens waiting to be evacuated from Gaza, while we watch with alarm the deteriorating humanitarian situation in the region, especially the shortage of medical supplies, food, water, electricity, and fuel. Israel, as the occupying power, has specific responsibilities under international humanitarian rights and humanitarian law. These must be complied with under any circumstance. Nós voltamos a Brasília para conversar com a nossa analista de política, Jussara Soares, que tem apuração sobre a cúpula do Egito. Não é isso, Jussara? É isso, Leandro. A gente está acompanhando aqui qual a repercussão dessa participação do Brasil após a realização dessa cúpula do Egito. É, de fato, um evento que foi um esforço importante, é uma sinalização importante, até pela participação de diversos países, boa parte deles ali, alguns membros titulares ali do Conselho de Segurança da ONU. Então, é um evento, é uma participação, uma cúpula importante. Porém, estava conversando aqui com alguns diplomatas,
Os apelos foram feitos, mas não saiu nenhuma solução. Os próximos dias são muito importantes para seguir acompanhando o avançar dessas negociações. Como o Brasil pediu, falou pela abertura do corredor, os corredores humanitários e também a liberação desses estrangeiros, incluindo os 30 brasileiros que estão na faixa de Gaza e precisam dessa abertura da passagem de Rafah para poder voltarem aos seus países. Pois bem, estava conversando aqui com algumas fontes do Itamaraty que eles falam que é uma prioridade. Nos próximos dias, essas negociações seguem intensas pela liberação, para poder retirar esses 30 brasileiros que estão no sul da faixa de Gaza em uma situação dramática. Os bombardeios têm aumentado naquela região, lembrando que boa parte desse grupo estava no norte de Gaza, até que veio o ultimato do Hamas ordenando, para que todos fossem para o sul. Porém, os bombardeios, os ataques também estão lá. A gente tem relatado aqui diariamente, Leandro, como tem sido o dia a dia desses brasileiros nessa expectativa da abertura dessa passagem de Rafah. Infelizmente, eu acabei de falar, como integrantes do Itamaraty, segue sem nenhuma previsão dessa abertura. Então, são dias que a cada dia é mais dramático, tanto pelos ataques, pela intensidade do conflito, mas também pela escassez de alimento e água na região, Leandro. Agora, Jussara, a gente viu que na última cúpula que houve do encontro do Conselho de Segurança da ONU, houve 12 votos favoráveis à proposta do Brasil, mas houve 2 abstenções, justamente da Rússia e do Reino Unido. Você tem informações de que o governo vem conversando também com esses 2 países já para poder tentar aí não ter surpresa na próxima? Leandro, também conversei sobre isso agora há pouco. Segue sem nenhuma previsão de uma nova proposta de resolução. Isso, assim, claro que os entendimentos para o fim do conflito, para um cessar-fogo, eles continuam essas conversas, como a Gabi Prado nos contou, depois da cúpula do Egito, o nosso chanceler, Mauro Vieira, conversou com vários representantes de vários países. O tema principal foi a guerra, como chegar ao fim desse conflito. Então, essas negociações, elas seguem, porém, sem uma previsão de uma nova resolução. Agora, é importante destacar que o Itamaraty, os integrantes da diplomacia brasileira têm me dito que foi um recado muito bem dado. Apesar da resolução não ter sido aprovada, porque os Estados Unidos têm direito a um veto integral, 12 países votaram a favor da proposta do Brasil. E essas 2 abstenções também foi visto de modo positivo, porque ao se abster, esses 2 países, se os demais tivessem aprovado, poderia ter passado a resolução. A questão é que os Estados Unidos têm direito ao veto e isso inviabiliza a aprovação. Então, esse é o cenário nesse momento, Leandro. A gente segue as negociações, segue em vários níveis, com o próprio presidente Lula também chamando a conversa alguns líderes mundiais e também a diplomacia brasileira segue negociando. Agora, a gente precisa aguardar ali os próximos dias para ver qual vai ser a decisão. Que maneira o Brasil vai escolher para seguir avançando nessa questão do Conselho de Segurança, Leandro? Ok, Jussara, obrigado sempre com os bastidores dela, que ela circula muito bem em Brasília, a gente sabe disso. Obrigado pelas informações e pela apuração também. Vamos analisar isso agora com o nosso analista de internacional, Lorival Santana, que também está conosco nesse plantão de final de semana. Lorival, qual o peso dessa tentativa e dessa resolução do Brasil, caso seja aprovada? Muito boa tarde. Boa tarde. No Conselho de Segurança? É disso que você está perguntando? Isso. Não, nenhum peso, 0 peso, não tem importância, porque... primeiro porque... Essa leitura que a Jussara nos trouxe, que é das fontes dela, é uma leitura truncada, porque Rússia e Reino Unido se abstiveram porque não precisaram vetar, porque eles sabiam que os Estados Unidos iam vetar, então deixaram o ônus político do veto nas costas dos Estados Unidos. Mas a Rússia também não desejava essa resolução porque ela condenava o Hamas. E a Rússia depende do Irã para conduzir a guerra contra a Ucrânia e o Irã é o patrocinador do Hamas. O Reino Unido tem uma posição alinhada com os Estados Unidos, também não deixariam passar essa resolução. O Reino Unido enviou um grupo de batalha naval
para Israel, para o Mediterrâneo Oriental, para apoiar os Estados Unidos e principalmente Israel, caso haja um ataque, por exemplo, do Hezbollah, e para dissuadir o Irã de participar. Então, o Reino Unido só não vetou porque não foi necessário. E tanto Rússia quanto Estados Unidos vetarão qualquer resolução que, no caso da Rússia, que condene o Hamas e que, no caso dos Estados Unidos, exija um cessar-fogo, porque a visão dos Estados Unidos é que isso viola o direito de autodefesa de Israel. E, se nada disso acontecesse e a resolução passasse, Israel e o Hamas ignorariam, porque eles estão numa luta que agora eles encaram como uma luta existencial. Israel ignora resoluções da ONU desde 1948, quando Israel foi criada, porque ele começou a ocupar sistematicamente terras que eram destinadas a um futuro Estado palestino, e as resoluções pediam a saída de Israel, e isso nunca foi feito. Então, é algo que tem um certo peso, digamos, político, mas mais em relação ao enfrentamento entre as potências e também uma confirmação da cobertura política que a Rússia dá ao Irã e, portanto, ao Hamas e ao Hezbollah, e que os Estados Unidos dão a Israel. Lorival, de ontem para hoje, houve novidades aí em relação à guerra, e o ministro da Defesa de Israel disse que o Hezbollah decidiu entrar agora no conflito. Foi uma afirmação pesada, forte. A gente vem acompanhando aí pontuais ataques na região lá da fronteira com o Líbano, mas essa informação confirmando a entrada do Hezbollah no combate, isso pode ocasionar e provocar uma escalada na sua avaliação? Bem, palavras são diferentes de mísseis e foguetes, né? Então, enquanto nós não virmos um real engajamento do Hezbollah com o seu poder de fogo, que é um poder de fogo considerável, na guerra, nós estamos vendo ameaças, tentativas de dissuadir Israel de fazer uma invasão por terra mais profunda, mais definitiva, né, que tentando realmente neutralizar o Hamas, como é o objetivo declarado de Israel. Então, por enquanto, o que nós tivemos, e nós acompanhamos juntos, você e eu, no Arena, ao longo dessas 2 semanas, foi uma intensificação, né, de ataques de ambos os lados, do Hezbollah no sul do Líbano e de Israel, mas ainda é uma guerra de baixa intensidade. Então, não podemos ficar assim confundindo palavras com ações, né? Pode haver, sim, um envolvimento do Hezbollah quando houver uma invasão por terra de Israel, ou pode ser que o Irã, que é quem domina politicamente o Hezbollah, prefira preservar o Hezbollah para proteger o Irã, dissuadir Israel de uma ação contra o programa nuclear iraniano. Esse, sim, é o objetivo estratégico do Irã, se elevar à condição de uma potência nuclear. Como o Vitaly Busolin estava nos explicando, o Irã está muito próximo disso e sabe que Israel e Estados Unidos estão prontos para reagir e tentar negar essa capacidade nuclear ao Irã. E o Hezbollah é uma carta muito importante na estratégia de dissuasão do Irã. Lorival, qual a sua avaliação, a sua leitura sobre o exército de Israel, sobre a estratégia que o Exército faz nesse momento em relação a Gaza? A gente sabe, a gente já explicou aqui na CNN várias vezes, aquela ramificação, aquele emaranhado de túneis que existem na faixa de Gaza, que é uma forma de proteger integrantes do Hamas naquela região, e isso seria muito perigoso para os integrantes do Exército de Israel entrarem ali e serem surpreendidos, né? Porque ali é um território em que integrantes, obviamente, do Hamas conhecem muito mais.
Qual a sua leitura sobre a estratégia do Exército de Israel, já que em vários momentos até o ministro já se pronunciou afirmando que vai entrar em breve, vai haver uma incursão por terra, mas no momento a gente percebe aí uma cautela por parte também do Exército israelense? Sem dúvida, Leandro. O objetivo nesta primeira fase é diminuir, degradar ao máximo ou ao mínimo possível, né, a infraestrutura bélica, o arsenal do Hamas, e pelos disparos de foguetes do Hamas contra Israel, a gente nota que esse objetivo ainda não foi alcançado. Da mesma maneira, tentar reduzir ao mínimo o contingente, o efetivo do Hamas, para depois, então, fazer essa invasão por terra. Realmente, você tem toda a razão, os túneis são um grande desafio para Israel e também todos os escombros que Israel mesmo está produzindo ao destruir os prédios, as casas na faixa de Gaza. Isso aí gera esconderijos, né, lugares que os combatentes do Hamas aproveitarão para assumir posições de franco-atiradores, o que é bastante desafiador para uma força terrestre que tenta avançar em um terreno hostil. É claro que Israel vai empregar bulldozers, né, que são espécies de retroescavadeiras ou de tratores militares que empurrarão esses escombros para tentar avançar com os seus veículos, mas a faixa de Gaza é um terreno que eu conheço bem, estive 4 vezes lá, é um lugar que, mesmo quando não está destruído, tem poucas opções de circulação de veículos grandes, são ruelas estreitas, ruas estreitas, muitas vezes não pavimentadas, então é um desafio muito grande. O objetivo do Hamas é tentar forçar as tropas israelenses a avançar por terra e a se tornarem alvos móveis ou fixos desses franco-atiradores. Israel está perfeitamente consciente disso, então vai ser uma batalha bastante custosa. A invasão de 2014, cujos objetivos eram muito mais modestos, eu cobri aquela invasão, deixou 66 soldados israelenses mortos, além de 2.200 palestinos, civis e combatentes e militantes também do Hamas. 66 soldados é um número elevado para a sociedade israelense. É claro que hoje Israel vive um clima, um ambiente psicológico inédito, sem precedentes, né, e que está disposto a fazer sacrifícios para tentar neutralizar de vez a ameaça do Hamas. Lorival, ontem a gente viu a informação, hoje também, que foram liberadas 2 norte-americanas, né, por parte do Hamas. Mas a gente teve a informação agora que ainda há, segundo o chefe do exército lá de Israel, 210 reféns ainda. E segundo a informação que a gente viu agora há pouco da CNN. Isso significa a liberação das 2 norte-americanas, Lorival, na sua leitura, que seria o início de um diálogo por parte do Hamas ou não? Seria uma estratégia para poder, já que liberaram apenas 2 pessoas, para poder esperar mais e ver o outro lado, que é o lado do exército de Israel? Seria estratégia ou seria o início ali de uma tentativa de diálogo? Bom, nada foi oferecido em troca, foi uma medida unilateral do Hamas, portanto não é resultado de negociação, e sim de um desejo do Hamas de retomar a iniciativa no campo da propaganda, de dizer que ele tem preocupações humanitárias, já que a imagem dele está absolutamente destruída, pelo menos no Ocidente, né? No mundo árabe. A narrativa é muito controlada pelos consensos gerados na sociedade árabe contra Israel. Mas o Hamas perdeu, já não tinha grande aceitação no Ocidente e perdeu muito disso. Então procurou ali dar um golpe de propaganda, de publicidade contra o Joe Biden, que havia feito um discurso na época
na época não, na véspera, condenando duramente o Hamas, né? Eu vejo nesse sentido. Quanto a negociar, o Hamas quer negociar. É claro, ele executou os seus planos e conseguiu ir muito além do que ele próprio imaginava que conseguiria com aquele ataque de 2 semanas atrás contra Israel. Depois de fazer esse ataque, ele levou os reféns para a faixa de Gaza exatamente para negociar, para conseguir evitar que Israel atacasse a faixa de Gaza e, quem sabe, também trocar reféns por presos políticos, que são 5.200 presos palestinos que estão em Israel. Então, quem neste momento não está e compreensivelmente não está num modo de negociação é Israel, porque Israel está neste momento com sua prioridade militar e política neste momento é tentar desbaratar o Hamas. Então, não há ambiente para negociar reféns. É claro que a gente não tem informação e certamente existe um forte esforço diplomático com a mediação do Catar, provavelmente, de tentar obter a libertação desses reféns, que é uma situação psicologicamente muito dramática, né? Saber que existem pessoas vivas que estão ali nas mãos do Hamas, sendo usadas como um ativo nessa crise militar. Mas seria necessário aceitar condições do Hamas, como Israel parar de atacar a faixa de Gaza, desistir de fazer a invasão por terra e aí sim, então, começar a negociar a troca de prisioneiros. Não existe nenhum ambiente político para isso. Para Lorival, a gente vê aí que, imaginando o mapa, né, de Israel, o conflito se concentra naquela região da faixa de Gaza. Até agora a gente não para de observar os bombardeios. A gente viu agora há pouco que há 1 hora houve mais um bombardeio naquela região. Também lá na fronteira com o Líbano, ali é uma região tensa, como a gente já explicou várias vezes, porque no sul do Líbano há xiitas do Hezbollah, né, que recebem ajuda do Irã e são aliados do... Xiitas não, do Hezbollah. Perdão, desculpa. Hezbollah. Sim, tem razão. Desculpa, é que você estava falando do sul da faixa de Gaza, mas agora você está falando do sul do Líbano. Lá na fronteira com o Líbano. Desculpa, fui eu que me confundi. E, por favor, me corrija, viu? Que você sabe mais do que eu. Você já esteve lá dezenas de vezes. Fui eu que me distraí aqui. Perfeito. Então, há aquela região delicada na fronteira com o Líbano, porque há xiitas do Hezbollah que recebem o apoio do Irã e, ao mesmo tempo, são ligados ali também ao Hamas. E também há uma região, Lorival, aí eu gostaria da sua leitura sobre isso. Por quê? Porque você já esteve lá e é uma região muito delicada pelo decorrer da história, né, e pela quantidade de grupos que existem ali, tanto israelenses quanto também palestinos, que é a Cisjordânia. A gente viu que novamente houve uma operação do Exército de Israel na Cisjordânia. Eles interrogam pessoas e eles prenderam 20 pessoas hoje, ligados ao Hamas, segundo o Exército de Israel. Qual a sua leitura, Lorival, sobre essa outra área da Cisjordânia ali, que é uma área que é preocupante também pelo fato de haver uma mistura de grupos? Bem, a situação da Cisjordânia está totalmente interligada à situação da faixa de Gaza e a conduta do Hamas. O Hamas também atua fortemente na Cisjordânia, sim, é muito popular na Cisjordânia, uma popularidade crescente, porque o seu rival político, o Fatah, que controla a autoridade palestina, perdeu a única eleição que houve nesse território, a última eleição que houve, que foi a de 2006. Né? O Hamas venceu aquela eleição nos 2 territórios e desde então só ganhou apoio popular. Existem também células armadas, inclusive terroristas,
de palestinos na Cisjordânia também. E lá é um lugar em que Israel está expandindo há décadas a colonização, com colônias, assentamentos judaicos que vão asfixiando os palestinos, retirando territórios e qualquer possibilidade da formação de um Estado palestino. Não há terras contínuas. Isso inviabilizou realmente um Estado palestino na Cisjordânia, né? E agora Israel fala em isolar completamente a faixa de Gaza, o que também inviabilizará a possibilidade de um Estado palestino que seria formado pela Cisjordânia e pela faixa de Gaza. O que eu tenho visto é que Israel, a polícia e também as Forças Armadas israelenses estão abordando os palestinos, tanto na Cisjordânia quanto em Jerusalém Oriental, pegando os celulares deles e olhando o conteúdo. Se houver alguma mensagem, alguma manifestação em redes sociais, na página da pessoa, em que ela apoiou a ação do Hamas ou em que ela está protestando contra o bombardeio israelense, isso é motivo para prender as pessoas. Eu tenho recebido vídeos de palestinos sendo presos exatamente por esse motivo. E praticamente qualquer palestino, sobretudo os jovens que você abordar e tomar o celular dele, ele vai estar apoiando, vai apoiar o Hamas e vai ser contra o bombardeio israelense contra a faixa de Gaza. Não porque ele apoie necessariamente as ações terroristas do Hamas, mas o que é visto pelos palestinos como uma resistência contra a ocupação israelense ali mesmo, na Cisjordânia, assim como o bloqueio ao acesso de fiéis à mesquita de Al-Aqsa, a garantia de acesso de judeus ao complexo da mesquita de Al-Aqsa e o bloqueio à faixa de Gaza. Então, esse conjunto de coisas, os palestinos são contra isso e manifestam isso, né? Então, isso eleva as tensões, sim, e tem havido, como os colonos judeus andam armados, podem andar armados, e os palestinos não podem, tem havido ataques de colonos judeus que têm matado palestinos, né? Na quinta-feira, um pai de 62 anos e um filho de 24 anos estavam indo para o funeral de 4 parentes mortos por colonos judeus e, por sua vez, foram atacados e mortos no caminho para o funeral. E tem havido, como disse também, células armadas de palestinos que também, por sua vez, atacam os colonos judeus. Então, a situação ali é muito tensa, realmente. Lorival, mais uma vez, obrigado pela aula de história, viu, professor? Até daqui a pouquinho.